Letra C. Segunda questão. Minha aluna Márcia Lemos, ela ficou bem na dúvida em relação a algumas questões e solicitou que eu olhasse essas questões com um pouquinho mais de carinho. Márcia Lemos, Carol, Érica, se vocês assistirem, estou mandando um beijo para vocês. Amor grande. Os dois últimos períodos do texto, mostram um paralelismo semântico ou sintático que só não se realiza no seguinte par de termos. Isso é um tópico, esse é um tópico que eu costumo apresentar de forma muito recorrente para a minha turma, tá? De língua portuguesa. O que é a ideia do paralelismo? Retas paralelas, então vamos pensar no visual. O paralelismo em gramática é a equivalência entre termos que estão se relacionando com a mesma estrutura. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo gostar. Se eu gostar, eu gosto de pão e de queijo. Eu gosto de pão e de queijo. Essas duas estruturas estão se relacionando com a palavra gostar e elas são equivalentes. Elas precisam ter uma equivalência tanto semântica quanto sintática. Equivalência semântica. Por exemplo, eu não posso dizer que eu gosto de pão e de caminhada. Porque pão é comida, caminhada não é comida. Aí o meu leitor ele vai ficar confuso, sem saber por que eu disse que eu gosto de pão e de caminhada. Vai romper aí um pouco do paralelismo semântico, da equivalência semântica do processo. Lá na nossa questão, ele está pedindo paralelismo semântico ou sintático. No que diz respeito ao paralelismo sintático, por exemplo, você tem que analisar a parte de concordância, a parte de regência, o acento grave entra nesse processo, porque se eu tenho uma estrutura que está relacionada com preposição, com artigo, eu tenho que analisar o paralelismo para respeitar o ajustamento desta relação. Nós temos que analisar, por conseguinte, alguns critérios teóricos importantes para a resolução desta questão. Os dois últimos períodos do texto 1 mostram um paralelismo semântico-sintático que só não se realiza no seguinte par de termos. Nós temos que retornar para o texto. Vamos retornar aqui para o texto. Vou ler aqui. Os dois últimos períodos. Período é aquilo que começa com letra maiúscula, termina com ponto e, sobretudo, tem sentido completo. Primeiro ponto, portanto, primeiro período. Meu segundo período termina aqui. Meu terceiro período termina aqui. Ele está falando sobre os dois últimos períodos, portanto, o que começa com muitos e aquele que termina com terríveis. E apresenta muitos e outros. Muitos foram cometidos e outros foram gerados. Então, eu tenho uma ideia de equivalência. Quando eu apresento o muitos aqui, e detalhe o que aconteceu com essa estrutura muitos. Muitos são assim e outros são assado. Portanto, eu tenho uma ideia de paralelismo, eu tenho uma ideia de equivalência. Foram cometidos, olha, muitos foram cometidos, muitos foram gerados, a mesma coisa, foram cometidos e foram gerados. Vejam só, eu tenho inclusive um paralelismo ligado a um ajustamento de classe gramatical. Eu encontro aqui pronomes indefinidos, encontro aqui verbos em forma nominal de particípio. Então, eu tenho uma equivalência também morfológica. Pessoas bem-intencionadas e indivíduos motivados por ganância e poder. Eu tenho aqui, olha, pessoas bem-intencionadas nesse grupo, pessoas motivadas pela ganância e poder no outro grupo. Continua num processo de paralelismo. Tomaram decisões equivocadas e provocaram catástrofes.
que simplesmente tomaram decisões equivocadas e acabaram sendo responsáveis por grandes tragédias, e outros gerados por indivíduos motivados por ganância e poder resultaram de escolhas egoístas e provocaram catástrofes igualmente terríveis. Eu tenho uma equivalência entre tomar decisões equivocadas e acabar sendo responsável por grandes tragédias e provocar, eu tenho uma ideia de consciência aqui, ó, provocar catástrofe igualmente terrível. Eu não encontro compatibilidade, eu não encontro ajustamento do paralelismo. Para explicar um pouquinho melhor para vocês, tem que ser o mesmo peso e a mesma medida. Em um crime, por exemplo, a pessoa que dirigiu embriagada e a pessoa que sofreu um acidente, aqui provocou acidente. E sofreu devido a ações climáticas, provocou, vou tirar aqui, provocou devido a ações climáticas um acidente. Na justiça, elas vão ser encaradas de forma paralela? Elas vão ser encaradas com o mesmo peso e a mesma medida? Não, porque aqui foi um acidente. Perdão, aqui foi um acidente. Dirigir embriagado e provocar um acidente não é considerado apenas como mero acidente. Aqui é fatalidade. Aqui é praticamente uma escolha, pensando nesse referencial penal, ok? A gente não pode condenar uma pessoa por uma tragédia no trânsito porque houve um tornado e ela atropelou alguém por causa desse tornado. Foi uma fatalidade. Mas nós podemos submeter a um julgamento uma pessoa que dirigiu embriagada e atropelou alguém. Perceberam a relação? Então não há uma equivalência, não há um paralelismo. E é por isso que não há paralelismo quando eu indico tomaram decisões equivocadas e acabaram sendo responsáveis por grandes tragédias, porque aqui foi inconsciente, e aqui resultaram de escolhas egoístas e provocaram catástrofes igualmente terríveis. Aqui é consciente. Então, não existe um paralelismo semântico nesta relação. Voltando ainda aqui. Mesmo assim, apesar de nós termos identificado a letra D como nosso gabarito, nós vamos analisar grandes tragédias e catástrofes igualmente terríveis. Aqui inconsciente, aqui foi um acidente de percurso, aqui foi consciente, mas a tragédia aqui é tão terrível quanto a catástrofe de baixo. Então eu tenho uma equivalência. Eu vou encontrar, portanto, uma questão que está muito mais voltada a um conflito relacionado à nomenclatura do que exatamente a interpretação de texto. É um tipo de enunciado que você lê, não entende exatamente o que ele está pedindo. Ficou clarinho o que significa um paralelismo, não é? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, por favor, deixa aí no comentário. Isso é muito importante para mim.